enfrentamento dessa crise que estamos atravessando agora. Estamos aí nos adaptando ao sistema, usando essas novas tecnologias, mas vamos lá, vamos aprendendo e acredito que vai dar tudo certo. Então, nós teremos hoje aqui a participação do deputado estadual subtenente Everton, do Edson Garcia Júnior, que é advogado empresarial e tributarista, também é palestrante nosso, nos ajuda bastante aí no FESCAP Paraná, do Laduir Pinelli, que é professor, contador, também tem uma experiência vasta e trabalhou por muitos e muitos anos na Renault do Brasil. Nós estamos aí no meio de uma crise sem precedentes, estamos todos os dias acompanhando e vendo aí novidades saindo toda hora, é uma enxurrada de MPs que saem, leis, normas, medidas provisórias, instruções normativas, decretos, enfim. A gente está acompanhando aí toda hora a mudança, tanto federal, estadual, municipal, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, e assim por diante. Então, hoje a gente vai tentar bater um papo, buscar um pouco de auxílio aí, e ver como que a gente vai atuar, e como que a gente já está atuando, enfim, nesse emaranhado todo que está acontecendo. No meio de tudo isso, né, a gente acaba meio que atuando aí como médico na gestão dos negócios, né? A gente acaba tendo que analisar tudo, avaliar tudo, reavaliar tudo que está acontecendo. Enfim, nós temos que fazer novas projeções aí, tanto para os nossos clientes, que é o nosso dia a dia aí, mas também é preciso pensar nos nossos negócios. E aí é que a gente tem buscado essas soluções e buscado auxílio. Então, sem muita demora aqui, eu queria passar para o deputado subtenente Everton e também já fazer um agradecimento aqui ao deputado pelo apoio do Legislativo, tanto hoje nessa reunião, né, todo esse apoio, esse aparato todo aqui, mas também a parceria que nós tivemos com ele quando daquele trabalho todo que nós fizemos da substituição tributária. Colhemos alguns frutos, mas continuamos trabalhando muito ainda na busca de tudo isso ser resolvido de forma gradativa e cada vez melhor. Então, muito obrigado ao deputado e já imediatamente passo a palavra para ele, então, para fazer umas considerações iniciais aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, estão me ouvindo? Está ouvindo? Edson, Laduir, todo mundo ouvindo? Rodrigo? Boa tarde. Está perfeito o som aí, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, uma oportunidade ímpar, né, Alceu, de nós estarmos juntos aqui e inicialmente eu quero agradecer ao Alceu, para que todos saibam, Alceu, todos aqui que estão participando, nós temos aqui agora 79 ao vivo, que você foi o grande apoiador das nossas 8 audiências públicas que fizemos no estado do Paraná. Saiba você e todos os que estão nos acompanhando que se não fosse o Alceu, nós teríamos ficado na mão com as nossas audiências públicas pelo estado do Paraná. Audiência pública que defendia o fim da substituição tributária de ICMS, já parece, né, Alceu, que era um prenúncio do que estava por vir. E hoje a gente vivendo toda essa situação dessa pandemia que a gente está passando agora. Então, Alceu, muito obrigado mais uma vez a você e parabéns mais uma vez pela tua iniciativa. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Porque, infelizmente, o político, quando alguém tem que achar alguém ruim nesse mundo, é o político, né? Quando a gente tem que apontar defeito, é o político que aparece. Como eu digo para todo mundo, eu gosto muito de participar, porque se alguém tiver vontade de soltar os bichos no político, a oportunidade é essa, eu estou aqui justamente para isso, viu? Alceu, Laduir e todo mundo aí. Bom, o segundo ponto, eu quero também mandar um abraço para o Laduir Pinelli, da Renault, que na nossa primeira reunião, né, Edson, nos apoiou aí com seu conhecimento, com toda a sua experiência. Eu acho que e o objetivo dessa reunião aqui, Laduir, mais uma vez,
é nós trazermos para os empresários alternativas, né, e um pouco de esperança no meio desse caos que foi construído. Mais do que a realidade dos números, o que eu vejo, e como político as pessoas descobrem o nosso telefone, e-mail, etc., eu fico respondendo centenas de WhatsApp por dia, centenas mesmo, eu fico o dia inteiro respondendo coisas. Eu vejo que, pessoal, a maior parte das coisas é pânico, porque os números não batem, os números não fecham, as projeções que foram feitas desde a primeira semana, nenhuma delas deu certo, jogaram para o dia 6 de abril, que ia ser o grande divisor de águas, não aconteceu, já empurraram essa data para o final de abril, começo de maio, e parece que existe uma torcida muito grande, que existe uma guerra declarada entre a Rede Globo e o presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro quer que o mercado volte à rotina, e a Rede Globo, como defendeu uma posição inicial de fique em casa, parece que a Globo ela torce para que quanto mais números nós tivermos de infectados e mais mortos, parece que eles querem defender o discurso. Eu sou contra esse tipo de atitude, isso não se faz, porque as pessoas me ligam desesperadas. Aqui parece que se pegar o vírus vai morrer, e isso não é uma verdade. A saúde do estado do Paraná está muito bem preparada, então mantenham a calma todos, porque a gente teve reunião ontem de manhã com o governador, com o secretário de saúde, então todo o aparato que está sendo montado em termos de saúde está funcionando. Temos alguns pontos que ainda estão pendentes em algumas cidades do estado, mas todo o aparato que foi montado em torno de saúde, em torno de logística que precisa disso, isso foi montado. Então, eu tenho que dar a mão à palmatória ao governo do estado que se planejou. É óbvio que nada vai ser perfeito, porque uma crise dessa, a gente nunca teve uma crise dessa no país, e nenhum de nós estava preparado para isso. Muito menos os empresários, né, com toda a previsão e previsibilidade, precaução que os empresários têm, né, de se precaver para 6 meses, 1 ano, todos foram pegos de surpresa. Então, essa é uma questão também que eu gostaria de passar para vocês. Outra coisa, só para a gente ver como existe uma confusão. Semana passada, eu vi uma entrevista do ministro da Saúde, com todo o respeito que eu tenho por ele, que ele disse que, como estava com falta de máscara e todo mundo indo buscar máscara nas farmácias, estava aquela zoeira, né, de todo mundo, aquele desespero. Então, ele disse que não era necessário usar máscara. Então, essa semana, nós já passamos para um outro nível, que é para as pessoas confeccionarem as suas máscaras e usarem máscara toda vez que saírem às ruas. Então, vejam que a situação, pessoal, na verdade, ela evolui semana a semana. Não tem nada certo. Nenhum governante tem certeza do que está falando. O medo é o seguinte, é do número de infectados aumentar ao ponto de serem usados um número de UTIs muito grande e, a partir daí, todo o sistema entrar em colapso. A única certeza que se tem é essa. Não existe nenhuma outra certeza a não ser essa. A segunda certeza é a seguinte, que se o mercado continuar do jeito que está, nós tínhamos 13 milhões de desempregados, podemos passar para 20 milhões, 30 milhões num piscar de olhos. O número de empresários que fecharam também e vão fechar as portas, se continuarmos nesse ritmo, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar num número também assustador. Isso me preocupa muito. Eu digo para vocês, o meu discurso é um discurso dissonante dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Vou repetir, o meu discurso é um discurso dissonante, porque a maioria, infelizmente, joga para a sua torcida, joga para o seu eleitor e não está, assim, pensando a longo prazo na questão da economia e pensando nas próprias pessoas. Peço desculpas a vocês aqui por me alongar, o objetivo da reunião não é esse, mas eu tenho que passar algumas informações para vocês a respeito disso. Eu peço a vocês uma coisa, como eu sempre falo em reunião com os empresários, nunca vou parafrasear o Lula aqui, tá? Para vocês ficarem bastante felizes aí. Vou parafrasear o Lula. Nunca na história desse país os empresários tiveram a oportunidade de tomar o país de assalto. Nunca. Nunca vocês tiveram a oportunidade disso. Vocês estão tendo a oportunidade, porque temos reformas políticas pendentes,
no Congresso Nacional, reformas políticas relevantes, que é redução de gasto, redução de pessoal, eficiência, eficácia, e está tudo parado. Se os empresários se unirem e começarem a cobrar esse tipo de atitude, eu não tenho dúvidas de que a política no Brasil ela vai mudar. Eu não tenho dúvida disso. Isso que eu estou falando para vocês é um político que está falando, hein? É um político que está falando. Então, pessoal, vocês estão com a faca, o queijo na mão para fazer a grande mudança que o Brasil precisa, a grande revolução. Se vocês querem que o Brasil mude, a hora chegou. Está nas mãos de vocês. Pressão. Por quê? Vocês, pela CLT, não podem fazer o lockout, não é isso? Que é fechar as portas. Mas agora vocês viram que o governo mandou fechar as portas, independentemente de vocês quebrarem ou não. Se ele pode dar a ordem de vocês fecharem as portas, então chegou a hora do contra-ataque. Chegou a hora de contra-atacar, de mostrar assim, ó, nós vamos fechar as portas, inclusive do serviço essencial, e vamos deixar o governo resolver com a população. Está na mão de vocês a grande mudança. Eu sou só uma ferramenta nesse meio de engrenagem para ajudar vocês, e eu estou sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Com relação a todas as questões pontuais, eu vou deixar para o Edson tratar, principalmente a questão de recolhimento de tributo, redução de carga tributária, tudo isso que o Edson vai falar e defender, eu concordo com ele, porque a gente trabalha na mesma linha de pensamento. Pessoal, muito obrigado. Desculpem por me estender, mas eu continuo aqui à disposição. Um abraço. Professor Edson, vamos lá? Vamos lá, Alceu. Obrigado, deputado. Obrigado, Alceu. Gostaria também que... Boa tarde aí para todo mundo. Gostaria de agradecer aqui o deputado lá da Assembleia que sempre encampou essas ideias. Ideia que às vezes no momento parece diferente, depois a gente vê que na verdade são ideias que as pessoas querem, só que eventualmente não gostariam de falar. Ano passado teve um grande projeto da ST que já começou a mudar de maneira inteligente, calculada, sem trazer grandes reflexos, seja para o governo, seja para a sociedade. E ainda, esses dias conversando com o deputado, eu comentei, o problema da ST é um problema muito grave, que quando acabou a ST, que aí o empresário ele deixou de pagar a ST dentro da nota de entrada dele, e o ICMS dele aumentou, ele falou, pô, mas aumentou minha carga tributária, acabou a ST, aumentou minha carga tributária, até você conseguir chegar e mostrar para ele que na verdade só foi essa readequação, foi um momento complicado. Então acabar com a ST de um momento para o outro não é fácil, mas foi uma vitória muito grande o processo, nos aproximou muito do René Garcia, o secretário de Fazenda, que sempre ouve muito, desde que de maneira colocada de maneira inteligente os anseios. Como o deputado falou, agradeceu ao Alceu, que sempre encampou as ideias aí que a gente levou para ele, sempre gostou dos projetos apresentados, e sempre falou, Edson, sou meu parceiro e vamos tocar lá. Tanto assim que talvez eu não tenha, e olha que ainda agora há pouco, a questões de minutos antes aqui, está o Fernando da Thomson Reuters aí, que é parceiro meu de longa data. Obrigado, Fernando, pela presença aqui também. E minutos antes eu participava do evento da Thomson. A Thomson vem fazendo muitos eventos no país todos, eventos dela aí para a área. E até agora nenhum sindicato, como do SESCAP, do SESCOM, teve o anseio de fazer um evento como esse que o Alceu Encampoi está fazendo, com a equipe dele, né? Dona Irineia, Cileide lá, que compraram a ideia. Obrigado aí pelo apoio e parceria. A equipe do deputado também, o Daniel, o Gabriel, todo o resto do pessoal aí que apoia a gente, o Ladoir também que está aí, né, Ladoir? Além de um excelente profissional da área contábil, ex-Ernest Young, agora foi durante muitos anos, até semana passada lá, o Head Accounting da Renault no Brasil durante muitos anos. Eu gosto de falar, e ele fala para mim, ele foi o primeiro contador da Renault que assinou o balanço positivo da Renault, né, Ladoir? Então, o Ladoir é um cara que tem uma experiência profunda, ele daqui a pouco vai falar com a gente, bastante coisa. Então, obrigado. Vocês são muito especiais. E a vocês, né, que compraram a ideia e estão aqui. Então, o primeiro ponto importante que a gente tem que ter, e até nessa linha que o deputado colocou, e eu já vou entrar aqui nas questões, existem aquelas questões das medidas provisórias que saíram do Simples Nacional, que eu vou dar uma passadinha rápida, mas eu gostaria de fazer antes uma reflexão com todos vocês. Eu estou desenvolvendo um projeto para a ACOMAC, que é a Associação dos Proprietários de Material de Construção do Estado do Paraná.
E é um projeto que vai ter reflexo na Assembleia também, o deputado encampou a ideia, outros, e assim por diante. Que a gente eu estou querendo demonstrar, e estou demonstrando nesse projeto, que eventualmente se a gente diminuir a alíquota do ICMS de produtos, o ganho, o reflexo no caixa do empresário é muito forte, e eventualmente, em determinados casos, ele nem vai precisar procurar o financiamento, que aqui no Paraná, o BRDE, o governo do estado, cedeu através do BRDE, ou através da Fomento Paraná, né, que está disponibilizando para os empresários. Se a gente mexer na carga tributária do ICMS, o reflexo no caixa ele é imediato e é o que eu estou chamando de um autofinanciamento dele mesmo. Né? E alguém que está aqui, isso aqui é uma reunião de técnicos, todos nós somos técnicos, né? Alguém vai falar, tá, Edson, mas você quer que através de um decreto estadual, de uma lei estadual, eu mexa na alíquota de produto? Isso. Tá, mas tem todo o trâmite formal tributário, CONFAS, não sei o quê. Meu amigo, lembra o seguinte, nós estamos num momento de calamidade pública decretado pelo governo federal até dia 31 de dezembro. E esse decreto, ele possibilita que, basicamente, muito do que a gente conhece em direito, na verdade, não se aplique mais. Para vocês terem uma ideia, agora foi postergado o PIS/COFINS aí, de e a contribuição social das empresas de lucro presumido e lucro real. Mas a gente já estava tendo sucesso na justiça dando a postergação do pagamento do PIS/COFINS, contribuição social, imposto de renda, a parte relacionada lá às retenções, com base em um instituto do Código Tributário que se chama moratória tributária. E a moratória tributária, quando você for dar uma lida lá, que nada mais é que a postergação de tributo, ela é um instituto que, teoricamente, quem pode aplicar é o Poder Legislativo ou Executivo. Nós, como contribuinte, não. Só que agora, por conta desse momento, é óbvio, tem uma construção técnica bastante interessante, usa algumas regras, e é bom você dar uma lida nisso, que se chama Direito do Príncipe. Dá uma boa lida lá depois que tiver um tempinho, na questão do Direito do Príncipe, e umas regrinhas, e uma portaria número 12 de 2012 do Ministério da Economia, onde indicam que a gente pode eventualmente utilizar essa regrinha da moratória em determinados casos, determinadas circunstâncias que agora está podendo, né, preencher todos os requisitos, a gente está podendo aplicar, e o judiciário dando esse deferimento inicial aí dessa postergação. Aonde que eu quero chegar? Que a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar de maneira a tentar dar para o nosso cliente, para o empresário, e hoje, como o senhor bem colocou, nós somos os médicos das empresas, e a empresa ela tem uma função social. A empresa tem uma função social seríssima. Antes de entrar no evento da Thomson Reuters, eu estava conversando com um cliente meu, de uma grande empresa, e ele estava extremamente chateado, falando, Edson, tem pai, e ele teve que aplicar muitos dos dispositivos legais que hoje ele possibilita ser aplicado, redução, suspensão do contrato de trabalho, ele teve que aplicar, e ele falou assim, Edson, pai de família, eu vi saindo chorando hoje da minha empresa, e aquilo cortou o coração dele. Então, a função social da empresa, mais do que dar lucro para o empresário, isto é importante, e é lícito isso, e a gente tem que correr atrás do lucro, também tem toda a função social das empresas, das pessoas, das famílias, dos terceiros, dos fornecedores. Então, a gente tentar bolar estratégia é muito importante, de estratégias que, eventualmente, no primeiro momento, a gente nem imagine. Como isso? Por que eu tenho uma alíquota de 18, eu, eventualmente, nesse período emergencial, não posso baixar para uma alíquota de 12, a de 12 eu não posso baixar para uma alíquota de 7, a de 7 não pode cair para 0, e assim por diante nesse momento. E eu fazer o caixa para minha empresa, eu mesmo fazer o meu caixa para passar esse momento, sem eventualmente tentar me endividar. Né? É pensar fora da caixa, é pensar de maneira diferente de tudo que está aí. Então, é importante essa reflexão inicial, é importante esse trabalho que a gente está fazendo. Conto com o apoio dos senhores, esse projeto é um projeto que eu estou iniciando, o deputado está encampando a ideia lá do ponto de vista legislativo de levar lá para a Assembleia, e eu tenho certeza que o senhor vai querer participar também, nem tinha comentado com ele, mas eu sei que ele gosta dessas empreitadas diferentes, né? E eu preciso muito do apoio dos senhores. Pensar diferente, a grande sacada do momento é essa. Mesmo porque, com tudo que a gente está vivendo, e o Ladoeiro vai trazer uma visão muito interessante daqui a pouco para vocês, não adianta mais a gente se preocupar com o que tem hoje. O que você que está aqui nesse vídeo, eu estou olhando para você, nessas várias telas que tem aqui, essas mais de quase 90 pessoas que estão aqui no nosso grupo agora, não adianta a gente se preocupar com nada que tem.
porque a gente mostrou que o que a gente tem não é nada perto do que a gente está enfrentando, mas a gente tem que tentar entender o que está por vir, e eventualmente o que está por vir vai trazer novas possibilidades. Esse mercado que hoje ele está reprimido, ele vai trazer novas possibilidades, e é importante a gente estar preparado para essas novas possibilidades, que, detalhe, necessitam de novas regras, seja elas de natureza tributária, seja elas de natureza contábil, seja elas de natureza trabalhista e assim por diante. Hoje já tem uma corrente muito forte indicando que essas regras trabalhistas que nasceram agora com a medida provisória 927, 936, elas permaneçam para frente. E vai ser importante isso, porque o mercado ele não vai ser regulado do dia para a noite. O mercado, como o Laduir gosta de, eu parafraseio ele, que ele gosta muito de falar, tem gente que está ganhando dinheiro. Muita gente está perdendo, mas tem gente que está ganhando dinheiro. E tem gente que vai continuar ganhando dinheiro com isso. E a nossa intenção é tentar enxergar onde que o mercado está indo, é o tal daquela expressão americana, follow the money, né? Tentar seguir o dinheiro e tentar entender onde esse mercado está chegando. E esse novo mercado que está se avizinhando, tentar entender que tipo de regra que ele precisa. E tentar já começar a trabalhar isso, e trabalhar forte na nossa Assembleia nisso, porque é só lá que a gente consegue mudar. Só para os senhores terem uma ideia, talvez os senhores não se lembrem, mas em 2002 a 2004, a gente teve aquela grande crise da SARS, né? O Alibaba, que hoje é o grande site mundial da área de vendas, ele nasceu em 1998, e o grande salto de crescimento dele se deu quando? Em 2002. Em 2002, quando começou o problema da SARS, que as pessoas também não se recolheram, óbvio, como hoje, né? Mas teve o grande problema, ali se iniciou. Em 2008, que a gente teve uma crise econômica fortíssima. O que nasceu no mundo? A economia compartilhada. O Uber nasceu em 2008, o BlaBlaCar nasceu em 2008, o iFood nasceu dessa leva de 2008 de economias compartilhadas. Esses grandes sites, tipo o Enjoei, que as pessoas vendem roupa que não querem mais, aí trocam roupas. A minha esposa é cliente desse site, que troca, não está lá e tudo mais. Eles nasceram dessa economia compartilhada de 2008. Ou seja, toda a crise propõe a possibilidade de mudança. Só que nós, como técnicos, a gente tem que enxergar. Então é importante a gente ter extremamente clara essa visão, que precisamos pensar de forma diferente e fazer com que os políticos que nos apoiam, os que estão do nosso lado, que vão comprar a nossa briga na próxima semana, lá nas sessões da Assembleia, e vão berrar lá a nossa voz, eles têm que ter ideias novas, eles têm que, eventualmente, tentar compilar essas nossas ideias e entender que a gente quer o novo, porque nós teremos um novo mercado, né? Do ponto de vista tributário, saiu muita coisa aí mudando. No Simples Nacional, a gente teve a postergação da parte de PIS, COFINS, tivemos lá a postergação recente da parte principal do ICMS e do ISS também, né? Na parte do lucro real, empresa do lucro real e presumido, a gente também teve o PIS, a COFINS, a contribuição social, que o pagamento também foi postergado. Só que aí é um ponto de reflexão bastante importante. Eventualmente, para aqueles clientes dos senhores que não estão tendo problema de caixa, e vocês devem ter clientes que não estão tendo problema, o supermercado é um exemplo disso, né? O supermercado até está contratando, né? As grandes redes hoje estão contratando pessoas para mão de obra, né? Talvez não seja interessante aplicar as regras de postergação, né? A própria, por exemplo, a suspensão e a redução de trabalho que saíram agora na 936, talvez não seja interessante aplicar a redução dependendo do setor, porque eu estou criando, e detalhe, até para aqueles clientes que estão com problema de caixa em relação à redução salarial ou a suspensão que você pode aplicar, pode ser que para cliente mesmo tendo problema de caixa não é interessante, por causa daquela estabilidade provisória que ele tem após o retorno dele. Então você dá lá, por exemplo, uma redução salarial o prazo máximo é 90 dias, e aí você dá esses 90 dias de redução salarial. Você tem que ver que a medida provisória diz o quê? Que ele vai ter 90 dias de estabilidade provisória. Só que nesse retorno daqui 3 meses, será que o caixa dele vai estar preparado para pagar o salário integral daqui 90 dias que ele vai ter que pagar? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas ele pode fazer rescisão? Claro que pode fazer rescisão. É uma estabilidade provisória, né? E nem dá para usar talvez o termo estabilidade, porque eu posso eventualmente dar a redução ou a suspensão, ou ambos. Eu posso trabalhar com ambos também, né? A redução e a suspensão. Posso trabalhar com eles para o mesmo empregado. Em um momento eu dou a redução, depois dou a suspensão. Posso trabalhar dentro da mesma empresa, para alguns eu dou a redução, para outros eu dou a suspensão. Eu posso trabalhar da forma que eu quiser isso. Só que eu tenho que entender
que essas pessoas, quando retornarem, eventualmente esse empregador vai ter que ter o ônus daquela estabilidade provisória e tem que ver se ele está preparado para isso. Então a gente tem que tentar entender se isso é positivo ou não para ele. Para quem está eventualmente não tendo problema de caixa agora, nem se fala, porque daí é um problema que ele está jogando lá para frente para ele, em vez de pagar agora, pagar depois, vira aquela bola de neve gigantesca. Então é bom ficar atento a esses pontos aí de vulnerabilidade aí dessas normas que saíram, tá? Questão das férias individuais e férias coletivas, aqui vai uma questão bastante interessante, que eu sempre trabalho com as pessoas, e agora é uma forma bastante bacana de você entender isso. Muita gente nos eventos que eu tenho feito aí, online como esse, eles perguntam lá, pô, Edson, mas e as férias coletivas? Como que eu pago as férias coletivas? Porque na férias individual saiu aquela regrinha que eu acho muito positiva e muito interessante. Você dá as férias, a parte do principal a lei fala, a norma fala que você vai ter até o 5º dia útil do mês posterior para pagar, e o terço você tem até o dia 20 de dezembro para pagar. Pô, isso é interessante, é bem bacana. Mas nas férias coletivas ele não fala nada disso, ele só fala lá das férias coletivas, das regras, ele não fala. Tá, como que eu pago? Meu amigo, nesse caso, você tem que dar uma boa lida na exposição de motivos da medida provisória 927. Exposição de motivos. Você entra lá no site da legislação federal, do lado superior esquerdo, assim como eu estou mostrando aqui no vídeo, vai ter lá, exposição de motivos. Na exposição de motivos, você chega à conclusão que, em relação ao pagamento, a regra das férias coletivas é a mesma da regra das férias individuais. É a mesma, por conta lá da exposição de motivos. E por que eu estou falando isso agora? Muitos dos senhores até sabiam disso, beleza, estou sabendo. Por que eu estou falando agora? Um outro ponto importante, que tem um reflexo direto no nosso caixa, é que nesse momento de crise, e diante do decreto federal de calamidade pública, a gente, como eu sempre tenho dito para todo mundo, a gente tem que pensar de maneira agressiva em vários pontos no atendimento do nosso cliente. E um deles é a questão do creditamento. O creditamento, por exemplo, do PIS/COFINS. Pega lá. Vou dar um exemplo concreto. Farinha de trigo. Farinha de trigo, a alíquota dela é 0. Se ela é uma mercadoria de revenda, ou seja, eu vou colocar lá na minha prateleira para vender, ela vai ter a alíquota 0. Não acredito no débito, beleza. Agora, se eu pego essa farinha de trigo e mando ela para a minha rotisseria, para a panificadora, para ela se transformar em um bolo, ou seja, ela perdeu a característica de mercadoria de revenda e se transformou em um insumo de um produto que será tributado, no caso um bolo ou qualquer outro alimento que é tributado, a regra permite que eu me credite de 9,25 do PIS/COFINS no sistema não cumulativo. Mas mudou a alíquota da farinha continua sendo 0. Mas ela preencheu o requisito que ela deixou de ser uma mercadoria para revenda, ela se tornou um insumo, e ela se tornou um insumo de um produto que vai ser tributado à saída. E aí alguém aqui pode me perguntar, pá, Edson, legal, mas eu já tinha ouvido falar disso, ou eu aplico isso, mas me dá o artigo da lei, por exemplo, na 10.833, me dá o artigo da lei onde fala que eu posso me acreditar nesses casos. E sabe o que eu vou falar para você? Não tem. Não tem artigo nenhum que diz, na lei, que diz que você pode se acreditar. E aonde dá a segurança para eu me acreditar dessa forma? É na exposição de motivos da medida provisória que deu origem à lei 10.833. Na exposição de motivos da medida provisória. Lá nela está escrita a regra de creditamento, que você tem que levar em consideração a natureza do produto, se é insumo, se vai compor o produto que é tributado, e a partir daí te dá crédito. Pouco importando a tributação de entrada do produto. Vocês perceberam que em 2 casos agora, eu comentei que a resposta para o nosso cliente, no caso concreto dele, que eventualmente vai auxiliar ele, não está na norma, está onde? Na exposição de motivos. Por isso que eu falo para os senhores, nós temos que passar a ser agressivos nessa questão de creditamento. Tem que começar a imaginar o que eventualmente eu deixei de levantar, ou pelo menos nesse período. Edson, mas meu cliente é conservador. Ele pode até ser conservador, mas nesse momento ele está, certeza, como muitos empresários, tendo um grande problema no fluxo de caixa dele. E é importante nós, como técnicos, darmos possibilidades. Se ele vai querer ou não, aí é independente, mas dar essas possibilidades para ele. Procurar propiciar para ele mecanismos onde, eventualmente, em questão fiscal, ele tem um reflexo imediato no bolso do nosso cliente. Porque é tributo que você deixa de recolher. Empresas do Simples Nacional, farmácia. Eu canso de observar em farmácia, você chega lá, está pagando 2 vezes PIS/COFINS e ICMS, por quê? E aí você vai falar com o profissional que, não, Edson, eu até sei que se
boa parte dos produtos que são vendidos em farmácias, a tributação é monofásica ou ST do PIS/COFINS, ICMS também. Só que, eventualmente, para eu ter segurança na hora de lançar esse faturamento lá no PGDAS para gerar a DAS de recolhimento, eu tenho que ter um relatório onde indique que daquele faturamento dele, quanto do faturamento o PIS foi monofásico, a tal da lista positiva e negativa e neutra lá do setor de farmácias, né? Só que, eventualmente, o nosso cliente, de duas uma, ou ele tem um software muito ruim que não tem essa informação, ou, eventualmente, ele até tem um software regular, só que o software não foi parametrizado para gerar aquela informação. E aí, por um conservadorismo, o que eu faço? Eu vou lá e jogo todo o faturamento dele, ponto final, e ele acaba pagando o PIS/COFINS na entrada e pagando na saída também. Pensar fora da caixa, mas com segurança, o que eu posso fazer nesse caso? Meu amigo, pegue uma média da entrada dele, das notas de entrada dele, você tem acesso a isso? Quantos por cento dos produtos que entram dentro da empresa dele são produtos onde há incidência de PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST. Se na saída dele isso está informado ou não, um abraço para o gaiteiro. Nesse momento emergencial, aquela nota de entrada dele vai te dar o respaldo para, eventualmente, quando você for lançar no PGDAS, de maneira proporcional, vamos supor lá, o faturamento dele foi R$10 mil, de 80% dos produtos de entrada dele, o PIS/COFINS é monofásico. Portanto, 80% do faturamento dele de saída, com base nas notas de entrada, por mais que não venha essa informação no sistema de PDV dele, não me gera essa informação, eu posso jogar lá na hora que eu gerar o meu DAS como receita já tributada do PIS/COFINS. Alguém vai falar, tá, Edson, mas isso não é o ideal, vai contra... Meu amigo, nós estamos vivendo um momento onde nós temos que ser agressivos. Desde que, eventualmente, você tenha um ponto que te dê uma sustentação mínima para aquela ação que você quer dar para o teu cliente, eu imagino que é importante a gente dar nesse momento. E outro detalhe, uma questão interessante. Esses dias eu estava conversando com o pessoal de uma associação de lojistas de shopping aqui, e que a gente estava discutindo a questão do aluguel das lojas. Não, aluguel, porque teve shopping aqui, eu moro em Curitiba, que simplesmente os lojistas, a associação de lojistas enviou um e-mail informando o momento, tentando abrir a brecha para uma discussão, e a resposta que veio foi curta e grossa. Foi mais ou menos nesse sentido, que a par do momento em que estamos vivendo, o shopping continua tendo todos os seus gastos, não sei o que, e, portanto, não haveria possibilidade de negociação do valor do aluguel, né? E, eventualmente, o que ele poderia fazer é pagar metade agora e a outra metade se discutir para aqui 2, 3 meses, de maneira parcelada em 3 parcelas. Mas, na verdade, ninguém quer isso, porque ninguém está interessado em postergar pagamento, mesmo porque a gente não sabe se aqui 3 meses a gente vai ter caixa para pagar. Ele queria uma renegociação. Nesse caso, qual que foi o caminho? Sobrar a esfera judicial, discutir judicialmente lá. Por quê? Porque o juiz hoje está entendendo que se eventualmente você comprove a tua dificuldade financeira, e shopping nem se fala, porque ele está fechado, quem mora em Curitiba está fechado, e outras cidades, que como tem gente do Paraná todo aqui, eu tenho certeza que boa parte das cidades aí estão fechados os shoppings, não está tendo a receita, ninguém está tendo a receita zero. Não tem um juiz, se você que está aqui fizer uma petição de meia página, eu te garanto, não tem nem um juiz do Paraná que não vai te dar uma liminar pleiteando uma redução de aluguel, ou eventualmente uma redução tributária, ou eventualmente a aplicabilidade da moratória tributária, ou tentar entender esse momento no teu favor. O nosso presidente do STF, me fugiu o nome dele, agora sacaneando nele, o ex-advogado do PT, né? Eu esqueci o nome do nosso presidente lá, mas semana passada ele colocou um termo lá bem interessante. Ele falou assim, nesse momento em que nós estamos vivendo, a gente tem que encontrar novas formas de interpretar a lei. A gente não pode pensar. Prova disso, o Lewandowski mesmo, em relação à medida provisória a 936. O que fala lá 936? Quando aquelas regrinhas, né, até 3 salários mínimos e acima de 12.202 lá, se a pessoa tem diploma de grau superior, você pode fazer um acordo por escrito e reduzir ou suspender. Nos demais casos, ou seja, a pessoa ganha 3.503, se eu não me engano, 3 salários mínimos, né? Se ele ganha acima disso e abaixo de 12.200, ou mesmo até acima, mas não tem diploma de grau superior, a negociação vai ter que ser através do sindicato. A lei é clara nesse... Aí o que o Lewandowski fez, Ricardo? Não,
Tá valendo ainda. Como eu estou no momento aqui, saí de um evento, fui para o outro, não vi, mas possivelmente hoje entrar na pauta lá, o Toffoli, né? Lembrei dele. O presidente, já vários ministros indicaram nos sites jurídicos que eles não concordam com a decisão do Lewandowski, ou seja, que o que tem que valer é aquilo que está na medida provisória. Portanto, as negociações até 3 salários mínimos acima de 12.202 faz por escrito e ponto final. E ponto final. E outro detalhe, até uma questão que me perguntaram esses dias. Fala assim, tá, Edson, a medida provisória começou a ter vigência a partir de 1º de abril. E já no dia 1º de abril, eu tive cliente que quis fazer ou a redução ou a suspensão. Só que a medida provisória fala que você tem que ter 2 dias para fazer a notificação. E aí, como que funciona, já que ele queria a vigência desde o dia 1º? Se você observar no final da medida provisória, ele já coloca ali um princípio bastante interessante, que o pagamento efetivo do benefício, e é interessante aqui observar que a 936, embora ela utilize a ferramenta do seguro-desemprego, o que ela criou é um benefício emergencial diferenciado. Então, se preenche ou não, esquece os requisitos de preenchimento lá do seguro-desemprego. Tanto assim, que se eventualmente, vamos supor, o teu empregado, você contratou ele faz um mês e ele teve, até o mês passado, ele estava recebendo seguro-desemprego. Eventualmente agora ele pode se beneficiar dessas regras novas? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Porque o que está sendo criado é um benefício diferenciado emergencial. É esse benefício que está sendo criado. E lá na medida provisória, no final, ele fala que o pagamento, dependendo da situação, ele pode se dar em até 30 dias do dia 1º, ou seja, a própria medida provisória abre a brecha para que, eventualmente, aqueles 2 dias, para quem quiser aplicar desde o dia 1º, você não aplique isso. Perceberam como é importante, nesse momento, a gente ler com inteligência os detalhes da lei, dos requisitos, da exposição do motivo e tentar passar para o nosso cliente esses momentos, né, tentar essas estratégias que, eventualmente, vão servir efetivamente para a saúde da empresa dele, se permanecer, no mínimo, uma saúde mínima aí para passar esse momento e dar continuidade no futuro, né? E em relação a banco de horas, eu nem falo, né? Banco de horas é aquilo, é um momento crucial para quem não tem banco de horas criar, ponto, tem que criar banco de horas, né? Porque o requisito de formar, aquela formalidade efetiva que antes existia para a criação de banco de horas, agora acabou, faz lá por acordo e por escrito, cria o banco de horas e ponto final. Então, o que eu quero deixar nessa minha parte inicial aqui, daí eu já vou passar pro Alceu ali, para passar para o lado aí da continuidade, né? Meu amigo, momentos como esse, a gente ouve muito falar desse tipo, né? Momentos difíceis, existem tomada de decisões difíceis. Na nossa área, momentos como esse exigem que a gente pense de maneira muito diferente do que a gente eventualmente pensou durante todo o nosso tempo profissional, né? É óbvio, o momento aqui, a ideia é plantar essa semente e a gente discutir esses pontos. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos para discutir, mas reflita muito. Eu sempre falei em todos os eventos que eu participo, a gente tem lá software, até estava o Fernando aí da Thomson agora há pouco, nós utilizamos software, a gente tem lá estrutura tecnológica para o nosso processo, dar facilidade para o nosso processo. Mas, meu amigo, lá, no final de todo o processo, a gente tem que entender que o nosso produto de venda é conhecimento. Pode vir falar de BPO, falar disso, falar daquilo, mas efetivamente o que nós vendemos é conhecimento. E nesse momento, ter conhecimento expansivo, você ter uma mentalidade expansiva é extremamente importante para a saúde do teu cliente e, consequentemente, você aí continuar com o teu negócio prosperando como eu sei que prospera. Meus queridos, a gente volta depois aí. Obrigado por enquanto, um grande abraço. Vou passar para o Alceu lá. E aí segue o baile, né, Alceu? Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, meu amigo. Edson, agora vamos ouvir um pouquinho o lado do Ir, para que ele possa colaborar um pouquinho conosco. Depois a gente volta com algumas perguntas para você também. Pode ser, Ladoir? Está aí, será? Estou aqui. Opa! Gente, primeiro agradecer ao deputado Everton, você, o seu Edson, pelo convite. É sempre bom e gostoso compartilhar um pouco de experiência, compartilhar um pouco de ideias
E confesso que compartilhar ideias com os meus pares é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer com os empresários, né? Então, a responsabilidade é maior, mas a facilidade de comunicação também é maior. Mas o que eu tenho feito, e tenho conversado, às vezes, com quem eu tenho conversado, eu tenho comparado essa crise a uma corrida de Fórmula 1, né? Onde está todo mundo correndo ali, todo mundo disputando, e, de repente, um acidente, surge uma bandeira amarela, e todo mundo é obrigado a diminuir o ritmo e andar bem devagarinho, um atrás do outro, sem poder ultrapassar, sem poder fazer nada. O que eu tenho falado para os empresários, normalmente, dando a posição deles como um piloto de Fórmula 1. Porém, para nós, contadores, a gente sofre um paradoxo, porque nós não estamos somente fazendo parte da corrida, mas nós estamos nos boxes. Nós somos aquela equipe responsável por orientar quem está na pista, por dar as informações para quem está na pista, para que ele possa permanecer na pista e esteja o mais preparado possível para quando der bandeira verde. Porque a partir do momento que dá bandeira verde, eu tenho falado, quem não estiver preparado, quem não estiver concentrado, quem não estiver focado, vai ficar para trás. Só que no nosso caso, além de estarmos na pista, nós somos responsáveis pelas informações, por mantermos os pilotos bem informados, para que eles estejam preparados para a retomada. Porque pode demorar 1, 2, 3, não sei quantos meses ainda, esperamos que o mínimo possível, mas uma hora a corrida vai voltar, uma hora a bandeira verde vai vir, e quem estiver preparado corre o sério risco de se dar muito bem. Só que nós estamos também nos boxes e somos responsáveis pelas informações. Então imaginem você como um piloto de Fórmula 1, e a informação que vem do box diz mais ou menos assim, olha, eu acho que o seu pneu está frio. Ou eu acho que você tem combustível suficiente para chegar até o fim da corrida. Imagina a situação do piloto, como reagir na medida que você recebe uma informação que não é precisa, que não é correta, que não te permite uma tomada de decisão. E é nisso que eu gostaria de focar. Por quê? A proximidade nossa com os nossos clientes é que vai fazer toda a diferença, porque nós precisamos dar as informações o mais corretas possíveis, no melhor prazo possível. Por exemplo, lucro presumido é uma ótima ferramenta para cálculo de impostos, mas não serve nada para gestão. Um pequeno empresário, um microempresário, que não sabe o quanto ele tem de lucro, como agir num cenário de crise? Um pequeno empresário que não sabe o seu prazo médio de giro de estoque, como fazer caixa, ou ele não sabe o seu ciclo de caixa, quantos dias eu tenho de ciclo de caixa, como se preparar para a bandeira verde. Eu tenho falado para os empresários, eu tenho dado o seguinte recado para eles: usem e abusem de seus contadores. Porque nós temos a responsabilidade de passar essas informações, de prepará-los para a bandeira verde, de não deixá-los morrer. Para um empresário, para uma empresa um pouquinho maior, por exemplo, por que não pensar numa emissão privada de debêntures, ou na constituição de um FDIC, aquilo que o Edson estava falando,
de pensar fora da caixa, as empresas elas vão precisar de caixa. Aliás, elas já estão precisando de caixa. Né? Por que não fazer, por exemplo, orientar os nossos clientes a fazer um orçamento base zero para quando quando a economia voltar, quando a situação voltar ao normal. Num processo, eu fico imaginando, no mundo de hoje, onde o acesso à informação, a velocidade, a robotização, muitos escritórios têm passado por processo de robotização, aquele tempo enorme que nós gastávamos fazendo análises e reconciliações, e que agora a gente faz assim, nós temos todo um sistema pronto para gerar as informações. É difícil imaginar que num momento, na era da informação, na era do conhecimento, tenha empresários, tenha empresas que não sabem se deram lucro ou prejuízo. Nesse momento de crise, a informação vai fazer toda a diferença. As grandes empresas têm lá os seus CFO, CEO, COO, CTO, CIO e toda uma gama de CEOs, né? Mas os pequenos, médios, microempresários, eles dependem dos contadores, eles dependem de quem tem o conhecimento, aquilo que o Edson falou, nós vendemos conhecimento. Tá? E muitos clientes não valorizam, vocês devem saber isso melhor do que eu, o conhecimento que nós temos, e muitas vezes nos tratam como meros calculadores e pagadores de impostos e que cuida do meu alvará. Nesse momento, ele precisa de informação para sobreviver. E cabe a nós mostrar a eles que nós temos essa informação, que nós podemos gerar essas informações. Né? Na realidade, as nossas empresas, hoje, né, elas estão doentes. Elas estão com coronavírus. A verdade é essa. E assim como a população, algumas vão passar batido, outras vão sentir os sintomas, outras vão para a UTI e algumas outras vão morrer. Certo? E cabe a nós não deixar esses clientes morrerem. Porque um cliente morto é um cliente a menos. Mas, além da preocupação com os nossos clientes, alguém, não lembro se foi o deputado, o Edson ou o seu, falou de responsabilidade social. E eu coloquei isso no meu bate-papo também. A responsabilidade social que nós, como contadores, como administradores, como advogados, temos diante dessa situação. Né? O Alceu, logo no comecinho, ele falou muito bem, ele falou, às vezes a gente tem que dar uma de médico. Né? E eu pontuei isso aqui hoje também para falar. Os médicos, eles montaram uma frente de batalha, né, para tomar conta da população. Quem é que vai montar uma frente de batalha para tomar conta da saúde das nossas empresas? Uma questão de responsabilidade social, uma questão de saber que a economia, o retorno à economia, né, a volta, a saúde das empresas até o momento do retorno, né, elas passam pelas nossas mãos também. Essa responsabilidade social a gente tem que assumir. A gente tem que procurar os nossos clientes, pensar fora da caixa, com ideias, com informações, com dados que muitos dos nossos clientes nem imaginam que nós temos, né, que nós podemos passar para eles. Por exemplo, você chega, quantas as empresas, eu tenho citado, não faz ideia de quanto tem de estoque. Às vezes tem um estoque lá parado há 3, 4 anos, que ele pode vender e fazer caixa com isso, ele não faz nenhum inventário físico, nunca fez um inventário físico, né? Ele não sabe que ele tem estoque lá que ele pode realizar em caixa rapidinho. Né? E, então, passa muito
de nós passa por essa responsabilidade social do nosso papel na recuperação da economia. Eu tomei a liberdade até de buscar o juramento do contador. Né? Faz muito tempo, né? Sou contador há 35 anos, faz muito tempo que eu fiz esse juramento, para falar a verdade, eu não lembrava mais. Mas no nosso juramento, tá, eu vou até ler, né, uma parte dele, onde diz que nós juramos ser instrumento de controle e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade e o progresso do país. Ou seja, essa frente de batalha para cuidar da saúde das nossas empresas passa obrigatoriamente por nós. Tá? Sem contar que eu acho que é uma oportunidade fantástica de valorização da profissão. Eu acho que passa por essa oportunidade de nós mostrarmos realmente da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da ciência que nós dominamos, e que essa ciência vai muito além de calcular e pagar impostos. Então, na realidade, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, uma mensagem de otimismo, porque a gente vai passar por isso, né? E uma mensagem de desafio também, para fazermos o nosso papel. Eu recentemente saí da Renault, ainda estou assim, acho que aposentei, mas eu estou me colocando à disposição de pequenos empresários, amigos meus, para dar uma olhada nos números, para trazer ideias do que pode fazer, que vão além das oportunidades de ganho fiscal, como o Edson já passou, mas às vezes até descobrir dinheiro que eles têm dentro do próprio negócio deles e que às vezes está escondido debaixo de falta de informação. Então, queria agradecer a atenção de vocês, procurei ser rápido, sucinto, e devolver a palavra para o Alceu, para o deputado, para o Edson, não sei quem fala depois de mim. Legal, muito obrigado, Ladoir, né? Ladoir, esse nome é bem... Mas pode me chamar de Pinelli, que é mais fácil. Ok, Pinelli, legal, melhorou. Porque, pessoal, então assim, o Edson, acho que agora a gente abre para algumas perguntas aí, se o pessoal quiser fazer. Eu queria iniciar aí e falar rapidamente da MP 936, depois o Lewandowski veio aí e fez toda uma armação aí para cima da gente. Alceu. Oi? Alceu. Pois não, deputado? Desculpa te interromper um minuto. Fique à vontade. Eu acho que seria interessante que os empresários e as pessoas que estão nos acompanhando, que fizesse como a gente fez nas audiências públicas, que contasse aí em 3 minutinhos a sua realidade, as suas dúvidas, contasse a sua experiência, compartilhasse com a gente também o que estão vivendo, porque também muita gente me procura e me pergunta. Então, como os empresários têm a realidade do dia a dia, da ponta da linha do que está acontecendo, para mim é muito importante eu saber essa realidade para poder compartilhar com os outros políticos, com as pessoas que entram em contato comigo. Hoje, por exemplo, teve um empresário de manhã que esteve numa audiência conosco, que ele disse que já mandou 50 colaboradores embora e não tem dinheiro para pagar o salário no próximo mês. E eu fiquei conversando com ele uma meia hora. Então, assim, para mim é muito importante ter essa realidade, sabe, Alceu? Então, gostaria muito que quem quisesse participar e pudesse, que compartilhasse um pouquinho com a gente a realidade. Obrigado. Ok, deputado, rapidamente, então, enquanto não chegam aí as solicitações, eu só queria que o Edson fizesse um pequeno comentário rapidinho, Edson, sobre a 936. A gente falou rápido dela, mas teve infelizmente, né, teve o Lewandowski que colocou o seu dedo nessa MP, e assim, a gente, hoje, dia 8, nós estamos há 8 dias, então, valendo a MP, já tem um monte de empresa que já fez a partir do dia 1º a opção, e o sistema não funciona.
o dia inteiro hoje também não funciona. Existe uma discussão enorme no grupo da FENACOM, dos presidentes de seções e SESCAP, uma pressão enorme para que isso se resolva. E a gente está aqui com o pepino na mão, sem saber o que fazer, os nossos clientes exigindo que a gente, e já está em andamento, porque a MP diz que a partir do momento que você fizer a opção, está valendo, só que ela, para poder valer, a gente tem que entrar com as solicitações e com o acordo no sistema. Então está aí, eu não sei o que fazer agora, está todo mundo cobrando, eu vi várias manifestações hoje também pedindo para que nós tomássemos uma ação aí disso, mas está difícil fazer alguma coisa. Até conversei hoje com o presidente Laudelino, também a gente está percebendo aí, o CLC também está com esse problema aí no polo, estamos aí sem saber o que fazer e já deveria estar funcionando. Então, rapidamente fala aí, a gente vê se, não sei o que a gente pode fazer com relação a isso, a não ser aguardar. Isso. Vamos de maneira bem prática, né? Primeiro que eu tenho muita esperança que possivelmente amanhã essa decisão já caia do Lewandowski, né? Até por conta que a gente tem lido aí que boa parte dos ministros entendem que ele está equivocado, e ele está equivocado, né? Então eu acredito que caia. Segundo, do ponto de vista operacional, vamos pensar. Faça a redução. Um detalhe só, o portal lá, aquele web empregador, ele não está funcionando ainda? Não está? Então tá. Eu imagino que a partir de amanhã o quanto antes entrar. Mas vamos responder praticamente. O que tem que fazer? Entrei lá no site, deu aquela mensagem de erro, não sei o quê. Faz um print da tela. Faz um print da tela e deixa guardadinho lá do dia que você entrou, efetivamente tentou acessar para ter. Faz aquele print. Nada impede que você continue entrando. Porque quando você entrar lá, e eu já, até por conta da Thomson Reuters, que eles têm lá, eles participam da base beta do projeto, eu entrei no sistema, a gente vai ter que colocar, não sei se alguém aqui já entrou, já conseguiu entrar, você vai ter que colocar a data em que você fez o acordo. Então, isso vai ter um campozinho lá que a gente vai dar. Então, hoje a gente está no dia 8. Vamos supor que o acordo eu fiz no dia 1, dia 2, dia 3. Eu estou ainda dentro dos 10 dias de prazo, então eu só coloco lá a data. Tá, e se passar os 10 dias, Edson, eu corro algum tipo de risco? A própria lei fala que corre lá no futuro em alguém querer discutir. Mas qual que vai ser a tua grande defesa nisso? Esse sprint de tela demonstrando que o sistema estava equivocado. Tá? Então, primeiro ponto. Em relação ao sindicato, eu acho um problema pior. Por quê? Porque como o Lewandowski criou essa regrinha absurda dele lá, e eu não sei se vocês leram a sentença dele, mas é teratológica. Como a gente tem 10 dias para informar, ele falou que o sindicato tem, eu não sei de onde que ele tirou esse prazo, da cabeça dele, falou que o sindicato tem 8 para dar a resposta. Olha que doideira. Então o sindicato tem 8 para dar a resposta, a gente tem 10 para informar, sobra 2 para informar. Subtraindo 10 minutos do 8, sobra 2 para informar. Então, na cabeça dele, em 2 dias, você iria informar depois. E se o sindicato resolve de maneira arbitrária, dizer, não pactuo com isso, esse detalhezinho aqui não aceita, não sei o que lá, tá. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que discutir. Tá, qual que era o caminho que teria? Jurídico é o dissídio coletivo. Mas alguém aqui está disposto a entrar em um dissídio num momento como esse? Ninguém quer. Ninguém quer, então volta para a tentativa lá. Mas isso inviabiliza eu de entrar lá no meu processo e lançar? Eu entendo que não. Entra lá e lança, ponto. E deixa essa discussão para depois. Entendeu? Chegou a hora da gente pensar e ser agressivo. Chegou a hora da gente como assessores de empresários e os próprios clientes nossos tomarem uma postura ativa. Entendeu? Porque do ponto de vista legal, eu já garanto para vocês, o sindicato não tem muito o que discutir ali. Desde que seja um adendo simples ali no contrato de trabalho, não adianta ficar colocando muita coisa, né? Só um adendo de acordo com a medida provisória. O sindicato, se ele não anuir, meu amigo, entra lá, lança e ponto. E deixa a briga para depois. Porque o que a gente tem que se preocupar agora é com o caixa. E aí entra naquela questão que eu falei. Eu te garanto, eu duvido que vai ter um juiz que vai pensar diferente, ou pelo menos em segunda instância. Aqui no Paraná a gente tem uma boa segunda instância trabalhista que eventualmente... O próprio TST é nosso. O TST nosso, hoje ele é muito conservador. Foi a época que o TST ele era pró-empregado em qualquer circunstância. Hoje ele é muito não vou dizer pró-empresa, mas ele é muito conservador na decisão que ele toma. É bastante interessante.
Então, meu amigo, não é o sindicato que vai te impedir de fazer. É o que eu tenho, inclusive, indicado para todos os clientes meus. Tá bom, Wilson? Ficou claro aí para todo mundo? Ficou claro para você, Wilson? Tá. Eu não sei quem vai ver as perguntas aí, se você está vendo, Edson, ou eu. Não, na verdade, a gente pergunta, o que a gente pode até seguindo ali, se alguém, só por uma questão de ordem, se alguém pode abrir o microfone agora, você mesmo. Eu tenho aqui o controle do mute e tudo mais, e tem a questão da mãozinha. Só que como tem muita gente, alguém abre o microfone e todo mundo aqui é civilizado, e aquele que quiser ou perguntar, ou eventualmente aquilo falou, dizer do momento aí, eu não diria 3 minutos, 2 minutinhos aí, dizer do momento que está passando, contar alguma experiência, é importante para enriquecer a gente. Ou aqui, só aparece teu número aqui, tá aberto o teu microfone já. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que você mesmo que... Isso. Mauri. Vai lá, Mauri. Tá bom, Edson? Claro. Edson, eu sou o Mauri, eu sou um dos diretores do SESCAP. Eu até estava fazendo a pergunta, assim, nesse momento de grande tensão, assim, você fala sempre que é um momento especial ou até que seja um momento até que as empresas criem e se criem coisas diferentes, né? Mas esse é um momento muito grande, muita tensão, em que o empresário está, e como você disse agora há pouco, pensando bastante no caixa dele. Mas de toda essa linha de tiro que a gente está, em qual momento você acha, assim, então, que nós teremos a importância, junto com esse empresário, para ele nos atender? Não estou dizendo para ele nos pagar, ou alguma coisa, nos atender nas informações tão importantes que nós estamos sendo nesse momento. Porque nós recebemos decretos, recebemos vários trabalhos a serem feitos, mas o cliente recebe isso e ele já quer a solução no primeiro momento. Eu pelo menos, estou passando por isso agora. Então, assim, qual é o momento em que o empresário deveria ser ou comunicado, ou ele se conscientizar, que a importância agora é que ele vá e procure o seu contador? Lógico, como você diz, alguns contadores já vêm preparando isso há muito tempo. Mas assim, agora, nessa tensão grande, na tua ideia, qual seria o momento especial que ele vai entender que é para nós e é com nós que ele tem que ouvir as orientações? Mauri, eu vou ser muito franco com você, e eu acho que em reuniões como essa, isso aqui é quase um grupo fechado, né? A gente está quase um grupo fechado, é importante a gente ser franco. Esses dias eu conversando com um colega meu, que ele tem uma rede de lojas de informática aqui de Curitiba, em shoppings, não foi esses dias, semana passada, começo da semana passada, e daí eu conversando com ele, eu fui comprar alguns produtos lá com ele, e aí eu falei assim, fulano, ele está fechado as lojas e tudo mais, você já deu férias lá? É um momento importante para você dar férias para o teu cliente, para o teu empregado, né, por conta da lei, tá. Você acredita que o contador dele não tinha informado isso para ele? Detalhe, é um escritório de grande porte da cidade, eu não vou falar, tá? Mas é um escritório, não tinha falado nada para ele sobre as questões das férias, sobre a questão relativa a férias individual, férias em coletiva, que o pagamento poderia ser feito no 5º dia útil, que o 13º poderia ter sido feito para lá. Então, eu coloco só que é o momento, talvez, da gente se conscientizar como profissional, que nós temos que ter uma postura ativa e crítica nesse momento, entendeu, Mauri? Na minha visão, eu acho que é um momento especial para aquele contador que eventualmente está passivo na profissão, por isso que eu foquei, e eu até ali, eu não sei quem comentou ali, falou, pô, Edson, foi boa essa visão um pouco periférica ali e tudo mais. Eu procurei não adentrar em ficar discutindo o artigo de lei, mas eu procurei na minha fala, e assim como o Ladoir, de tentar mostrar para vocês, ou eu não vou dizer para todo mundo, mas pelo menos mostrar para vocês uma visão um pouco mais ativa e agressiva de como um regime tributário, trabalhista, contábil pode ser trabalhado. Então, querer que uma pessoa mude a visão que ela tem de nós como profissional depende mais de nós do que dela nesse momento. Eu enxergo dessa maneira. Entendeu? Só que eu relacionei assim, é que a gente está nessa linha de tiro, então, por exemplo, hoje tem uma medida, estamos tudo pronto, fazendo a suspensão ou fazendo as reduções, aí vem uma determinação que pode isso acabar. Então, quer dizer,
esse momento o empresário também precisa entender que, apesar de você estar fazendo tudo o que já fez, agora nós temos que fazer tudo de novo. Não é amanhã ele dizer, olha, infelizmente eu vou mexer no meu caixa. Só complementando a respeito do Edson, é uma situação totalmente nova, e eu até entendo você, porque hoje sai uma medida provisória, amanhã sai outra, amanhã cancela uma, uma chuva de medidas provisórias e de novas regulamentações que o contador tem que estar atento, e o empresário, ele está desesperado, ele quer tudo para ontem. E realmente é uma situação bastante difícil, mas aquilo que o Edson falou, você tem duas situações. Uma, eu acho que realmente o contador ele tem que ser proativo, procurar os seus clientes, informando das situações, tá? E aquele empresário que não está preocupado com o que está acontecendo é aquele que vai ficar atrasado na relargada. Ou então a situação de caixa dele está muito boa e ele não está nem aí, né? Mas eu acho que, como o Edson disse, um jogo franco, fala, meu amigo, a gente tem que ter um tempo hábil para digerir tudo que está saindo e aplicar para todas as empresas, né? Mas eu acho que a proatividade do contador vai fazer toda a diferença, até na fidelização do cliente. Posso dar um exemplo prático, Mauri, para você, que vai fazer você refletir um pouquinho, todo mundo que está aqui? Se eu não me engano, é como você falou, é tanta norma saindo que a gente vai se perdendo. Se eu não me engano, aquela primeira medida provisória que falava da suspensão, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que foi em 926, né? A primeira, a primeira, que o artigo 18 depois foi revogado. Artigo 27, é 927. Foi 927. Então, pois é, quando falou da suspensão, é verdade, foi na 927, depois revogou. Perfeito. Então saiu a medida provisória, falou lá dentro do artigo 18, se eu não me engano, 17 e 18, falava lá da suspensão, e detalhe, mandava suspender o contrato e não dava nada, não tinha benefício nenhum, nada. Meu amigo, e se teu cliente saiu a medida provisória, você aplicou a suspensão no dia que saiu, e teoricamente ela tem validade, foi publicada no Diário Oficial, e a aplicabilidade dela é imediata. Pelo contrário, ela falava lá no último artigo que se eventualmente você tivesse utilizado os dispositivos da medida provisória 30 dias anteriores à publicação, estava tudo certo. E aí vamos supor que você suspendeu. Dali 2 dias, veio aquele monte de crítica, não sei o que, dali 2 dias, saiu lá a revogação. Revogou o artigo 18 e a suspensão. E aí? E aí você caiu num limbo tão interessante que, do ponto de vista, a princípio, técnico-legal, você fez o certo. Ou seja, se você fez a suspensão naquele prazo de 2 dias da validade daquele artigo 18, está dentro. Está dentro. Então, quando eu falo a postura ativa, Mauri, é nesse sentido. Ir lá e brigar. É óbvio, a gente tem que ter uma retaguarda de conhecimento muito grande. Entendeu? Eu ainda acho que o papel de transformar a imagem que o profissional tem para o cliente dele é totalmente nosso. É a gente que tem que mudar. Mas eu entendo a tua posição, Mari. E eu entendo o sufoco que vocês estão passando, ainda mais como o senhor falou. Aí fala lá, não, você faz a suspensão, entra lá no portal do web, lá, empregador, sei lá, aí informa lá, e aí você vai entrar e não tem. Mas o importante é começar a tocar e começar a tentar, de maneira, vamos colocar assim, ao largo da lei, né, tentar se resguardar para no futuro lá, se tiver algum problema, tentar manter. Mais alguém aí? Ok. Mais alguém, gente? Tem uma pergunta do Diego ali, Edson, com relação à homologação de acordos. Deixa eu ver, do Diego. O Diego está aí ainda? Porque eu não consigo localizar aqui. O Diego está aí. Fala lá, meu amigo. Abre o microfone e solta sua voz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson. Boa tarde. A nossa dúvida maior é com relação aos sindicatos que agora estão se manifestando e dizendo que só irão homologar os acordos daquelas empresas, daquelas que estiverem em dia com o sindicato, com as suas contribuições. Aqui na cidade de Cascavel, nós tivemos 2 retornos já na tarde de hoje, onde os sindicatos estão cobrando entre R$ 1.500 a R$ 3.000 para fazer a homologação do acordo.
Então, o que a gente poderia fazer em relação a esses sindicatos? Porque agora o empresário já está achando que é mais vantagem mandar embora mesmo, diante da insegurança ou de ter que novamente negociar com os sindicatos, ele está preferindo a dispensa mesmo. Veja, primeiro ponto, se você observar ali na decisão até do próprio Lewandowski, a questão da homologação, na minha visão, a questão da homologação deles, você dá a ciência, se ele colocar isso, como você está colocando que tem que colocar, meu amigo, para ontem, já entra lá com mandado de segurança, com uma milinar para derrubar isso. E é importante judicializar nesse caso concreto, Diego. Para ontem, judicializa isso. Eu tenho para mim que a decisão do Lewandowski vai cair até o final de semana aí, cai a decisão dele. Mas se não cair e vierem com uma situação como essa, nós só vamos... Porque, detalhe, ele tecnicamente, ele não está homologando por uma questão que ele entende que é correta, que você tem que pagar. Não tem nenhum juiz, isso eu te garanto, que vai impedir, porque se ele não tivesse homologando por uma questão técnica, entendeu? Olha, o teu acordo, ele está carente disso, disso ou disso, mas não, ele tá colocando como requisito para não homologação, e essa homologação nem está prevista na lei, então é o que eu sempre discuto aí com o pessoal que eu tenho conversado, mas a par disso, ele está usando um argumento muito frágil para efetivamente não homologar. Então, uma dica, mandado de segurança aí para ontem com esse povo aí, para ontem. Ou espera até sexta-feira, já que como você tem 10 dias, né, deve estar aí no dia, dependendo do teu cliente, e em última análise, meu amigo, briga em meia, briga inteira. Conversa com o teu cliente, conversa lá com o teu suporte jurídico, e assim que liberar a ferramenta, entra lá e coloca em ponto final. Porque é um detalhe, lembra, você está num governo liberal, o governo Bolsonaro é um governo liberal. A ferramenta lá do Web Empregador, eu acho, né, o nome da ferramenta, que era aquele do seguro-desemprego, ela não coloca como ponto de requisito o sindicato ir lá e abrir para você lançar ou não. Ou seja, você pode ir lá lançar a par do que eventualmente o sindicato falar ou não. E aí é o que eu penso, briga em meia, briga inteira. Entendeu? Porque, pelo que você está me dizendo, ele não está utilizando como argumento para não homologação questões técnicas. É puramente uma questão financeira. E, na minha visão, fere muito a própria decisão do Lewandowski. Uma posição dessa do sindicato fere até o voto dele lá. Ok, Edson. Obrigado. O que é isso, Diego? Obrigado a você, meu querido. Obrigado aí por estar junto. O Glicério ali abriu o microfone? Ô Edson, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Fala, meu irmão. E aí? Aqui é o seguinte, ontem até teve uma live do Dr. Marlos Melec lá, né, que é o juiz federal que até já deu palestra pelo SESCAP, e a orientação sobre essa situação que o Diego falou aí, realmente a gente pode bater de frente. Mas ele já orientou na live de ontem que ele estava com a Employer, se eu não me engano, fazendo esse tipo de trabalho de reunião, de live, e ele orientou o seguinte, que pegar por escrito isso aí, e fazer uma denúncia na mídia e no Ministério Público do Trabalho, tá? Então, eles têm que dar por que eles não vão homologar, porque se eles não se manifestar de qualquer forma, segundo o que foi orientado juridicamente, para que segue o processo, entendeu? É o que eu imagino também, isso. Né? Então, assim, Glicério, foi eu vou até melhorar, Glicério. No canto superior esquerdo aqui tem o deputado, já vamos cobrar dele que na segunda-feira que tem audiência, cadê o que falou? O Diego, que desligou ali a câmera. Diego, na segunda-feira tem audiência, não, tem sessão plenária lá, o deputado que levante ali, converse bem com o Diego essa situação e já coloque a boca no trombone lá, vamos fazer pegar fogo. Sim, entendeu? Com certeza. Eu quero ver o parquinho pegar fogo, meu povo, né, em todos os aspectos aí. É o momento em que a gente pegar a rédea desse negócio e fazer esse Brasil funcionar, entendeu? Então, você veja, o que eu comentei está muito no mesmo sentido que o juiz lá, que o Grisselio falou, comentou. O negócio não teve uma decisão técnica, meu amigo, toca o barco e ponto final. A lógica, o neurônio, o tique e o teco, que eu falo se funcionando mais ou menos, ele segue essa linha. Viu que não teve critério técnico? Porque dizer que vai pegar por escrito também não consegue. Né? Aí é print de tela, porque o sindicato, todo mundo aqui, tem um termo no direito que a gente fala, e me desculpe as mulheres, né, que não existe virgem e puteiro, né?
Então, todo mundo que está aqui já está há muito tempo na área e sabe, esse pessoal do sindicato é danado, para dizer o mínimo. É danado para dizer o mínimo. Eles são tudo macaco velho. Ontem ainda eu vendo lá o sindicato do metalúrgico da empresa do Ladoir, cara, o presidente é o mesmo presidente há 30 anos. Há 30 anos é o mesmo presidente. E aí a gente vai ficar refém desse povo? Não. O deputado que compra e briga lá e se comprometa segunda-feira, dá seus berros lá, deputado, sobre essa máfia aí que está saindo. É óbvio, se eventualmente o Lewandowski, ou não cair a decisão do Lewandowski. E aí, deputado? Não, no que depender de mim, tragam a pauta para mim, eu converso com você, você traz para mim bem esmiuçado para me dar um roteiro do que a gente tem que apresentar. A pauta está bem espremida na Assembleia, porque só as lideranças estão falando, e nas 2 semanas aí eu falei 2 vezes, e na semana que vem eu não vou ter vez para falar, porque a nossa bancada são 9 deputados. Então a gente está revisando, cada dia um fala. Mas eu apresento isso, gravo o vídeo, divulgo entre as pessoas, não tem problema. Isso aí eu peço para algum deputado que queira falar, não tem problema. Aí eu me viro, passa para mim que eu me viro. Então a gente pode já combinar o seguinte, pessoal, podemos centralizar em alguém do SESCAP aí essas situações, fazer uma pequena pauta, e aí até amanhã, se puder já fazer essa pauta, que amanhã no final da tarde eu sento com você, e aí com o deputado eu converso no final de semana aí, dentro da possibilidade dele, para ele fazer o papel dele lá. Ok, combinado. Então, quem tiver alguma coisa, já passe para nós, e aí a gente vai montar isso amanhã, sem problema nenhum, tranquilo. Situações como essa, tá, pessoal? O sindicato não está fazendo isso, e coloca lá qual é o sindicato, qual é a cidade, ou eventualmente de maneira genérica lá, enfim. Vamos tentar entender como isso vai funcionar. Ok. Eu acho que agora a gente já pode ir para os finalmente, né, Edson, porque já estamos ao 18h22, o combinado era 1h10, 1h15 no máximo, aí. Enfim, podemos ter mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar? Ok? Então vamos lá. Eu só quero aproveitar aqui, fazer um jabá aqui, meu amigo, aproveitar que nós fizemos e lançamos aqui também 2 cursos gratuitos que tem lá aliás, um gratuito que tem lá no nosso site também. O pessoal que quiser lá, LGPD está lá, gratuito, para quem quiser fazer, aproveitar que está meio tranquilo, né? Contador está trabalhando pouco agora, então está meio tranquilo, quem quiser pode fazer lá gratuito. Também nós lançamos aí alguns cursos online, pagos, né? Substituição tributária, gravamos e lançamos, tributação na contratação de serviços, PF com o Laudelino, o IFRS também lançamos, está tudo lá. Temos que trabalhar e continuar aí a nossa missão durante esse período, mesmo que estejamos aí em quarentena. Mas o SESCAP não pode parar, e a gente sabe que agora, mais do que nunca, os empresários precisam da gente. Edson, você quer falar ou você vai falar no final? Não, eu só queria agradecer ao gostaria de agradecer ao deputado da equipe dele, você ao né? São pessoas importantes que estão levantando bandeira no estado do Paraná, que há muito não se levantava, né? E falar para vocês, é o momento da gente virar a mesa, tá? É o momento da gente virar a mesa. Obrigado, Ladoir, também, obrigado, Ladoir, né, meu compadre aí. Aquilo, né? Casa Espeto Ferreira de Pau, subimos um pouco, só se vê mais por aqui, né, Ladoir? Mas obrigado pelo carinho aí, obrigado a todos aí. Um grande abraço, meus amigos. Aí, boa parte das pessoas aqui eu conheço, um grande abraço aí a todos vocês. Doutora Irineia, que apareceu ali agora, Cileide. Obrigadão, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Deputado? Ok? Obrigado ao seu pela oportunidade, viu? Mais uma vez eu reforço aqui que os empresários, a crise nos traz lições, né, Ladoir? A crise nos traz lições e oportunidades. Acho que os empresários têm que aproveitar a oportunidade que estão tendo, aprender muito, aprender com seu próprio negócio, aprender a se virar, né, como a gente diz no Exército, que enquanto o mundo gira, o soldado se vira.
Acho que chegou a hora do empresário, mais uma vez, aprender a se virar numa situação de crise. Eu estou à disposição de todos para esses pleitos aí que vocês têm. O Edson sabe disso, o Alceu também sabe, e os empresários nunca tiveram nas suas mãos uma oportunidade tão grande de fazer, junto ao poder público, junto ao poder político, as mudanças que o Brasil sempre sonhou. Está nas mãos de vocês, pessoal. Eu sou apenas um passarinho tentando apagar o fogo da floresta. Se vocês estiverem junto comigo, engrossando esse coro aí, essa voz, eu acredito que a gente consegue sim mudar, porque tem várias reformas políticas protocoladas pelo governo Bolsonaro e as coisas podem mudar. Só para vocês saberem, o Poder Judiciário do Paraná tem mais de 1 bilhão de orçamento e, infelizmente, até o momento não se movimentou à altura para ajudar o governo do Estado na campanha do coronavírus. Então, todo mundo sempre aponta o dedo para o político, para a Assembleia, mas, assim, tem muita coisa em jogo, né, no sistema, né, que é montado no Brasil aí desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, mas eu quero que vocês saibam que eu estou do lado de vocês e no que eu puder ajudar, eu quero sempre participar, mas eu preciso muito também que vocês me ajudem a ajudar todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado ao seu, Edson, mais uma vez. Ok. Ladoir Pinelli, quer falar alguma coisa? Tá ok? Eu só queria agradecer mesmo a todos os participantes, a oportunidade de falar um pouco com os meus pares, né, trocar ideia, foi bastante gratificante. Obrigado, Paulo. Ok. Pessoal, então, quero de novo fazer um agradecimento aqui para o deputado estadual subtenente Everton, o nosso amigo, o Edson Garcia Júnior, que tem também, a gente tem conversado quase que diariamente, buscando aí soluções naquilo que a gente pode acordar, enfim, que nos diz respeito. Pinelli também, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, eu coloco o SESCAP à disposição, e a gente tem, estava aqui pensando, né, a gente 4 ou 5 anos vem falando uma palavrinha que chama disrupção, né? E agora, de repente, nós tivemos que fazer tudo numa vez só. De repente, nós temos que fazer o tal do home office rapidamente. De repente, nós temos que mudar toda a forma de nós trabalharmos aqui. Nós temos no interior eu consigo vir para o escritório trabalhar. Tenho conversado com algumas pessoas da capital. Está muito difícil e instalar tudo isso, fazer isso tudo funcionar, as nossas obrigações todas continuam, está muito complicado. Então, a gente efetivamente está passando por uma grande mudança, e eu coloco aqui o SESCAP à disposição de todos naquilo que a gente puder ajudar. Estamos trabalhando bastante. Falei hoje que nunca trabalhei tanto na vida, e no momento que todo mundo acha que a gente está em casa, no momento que todo mundo acha que nós temos que ficar em casa, mas para nós está bastante complicado manter esse foco, manter acesa essa chama do trabalho, e fazer com que a coisa ande, e manter todo mundo animado para trabalhar numa época dessa é muito difícil. Nós temos que animar os nossos clientes, nós temos que trabalhar na gestão do negócio dos outros, nós temos que lembrar do nosso negócio, nós temos que fazer ainda uma gestão em nossas casas, porque é um momento muito difícil. Todos temos filhos, esposa, nós temos aqui pais e mães. No meu caso, meu pai tem 83, tem problema de saúde, minha mãe também. Então, cada um tem o seu problema, e nesse momento nós temos que fazer toda essa gestão. É muito difícil, mas é para ver que o contador, mais uma vez, está mostrando que tem força e precisa, sim, nesse momento, buscar força onde não tem. Eu coloco o SESCAP à disposição, gente, e espero que a gente consiga ficar junto cada vez mais aí, e espero que a gente consiga superar todos esses problemas. Mais uma vez, então, deputado subtenente Edson, muito obrigado pela ajuda tecnológica toda aí que você nos dá. Edson, muito obrigado, Pinelli também, e agradecer o pessoal interno aí, que deu toda essa ajuda para nós, o pessoal do SESCAP, está todo mundo em casa, mas está trabalhando muito. Muito obrigado para todos vocês, o pessoal da diretoria que participou em massa hoje também, mandando ideias, conversando. Agora nós vamos nos reunir também
para fazer uma avaliação e conversar sobre o que está acontecendo. Então, obrigado a todos, um abraço a todos. Encerramos aqui mais uma reunião. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Fique com Deus aí, todo mundo.